Ontem à noite teve um princípio de incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, o mais importante museu do Brasil. Esse princípio de incêndio se alastrou e destruiu todo o museu. Milhões e milhões de antiguidades, peças raríssimas foram destruídas. O museu está praticamente destruído por causa de um princípio de incêndio que teve ontem à noite. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa num museu de história natural em Nova York, lá nos Estados Unidos, em torno de 4 anos atrás. O que será que aconteceu? Destruiu o Museu de Nova York? Eu vou mostrar a vocês uma matéria que acabou de passar na Globo News a respeito deste acidente em Nova York e eu já volto para comentar a respeito disso e para falar também do nosso Museu Nacional, por que isso aconteceu. Vamos lá. Deixa eu só aproveitar o gancho de todos vocês, porque a gente sabe que tem museus mundo afora com obras riquíssimas e a gente tem a curiosidade de saber como que eles são tratados em outros países, como é que é o investimento nesse patrimônio. Vamos chamar Tiago Eltz, que está lá em Nova York. Tiago, boa tarde para você. Como é que os americanos fazem, conta pra gente, para proteger esses museus que tem aí especificamente? Por exemplo, de história natural. Oi, boa tarde para todo mundo aí no Brasil. Acho que esse exemplo do Museu de História Natural que dá para ter uma relação aí, né, com o museu no Brasil. Ele inclusive teve um incêndio razoavelmente recente em 2014. Eu acho que os dois casos dão para a gente ter uma boa ideia da diferença, né? Aqui o incêndio foi no primeiro andar. O que aconteceu foi que pegou fogo em um filtro do sistema de ventilação do lado de fora do museu. Como era no sistema de ventilação, a fumaça foi jogada para dentro da sala mais antiga do museu, que abriga a coleção sobre índios americanos. O museu estava aberto na hora. 4.000 pessoas foram evacuadas, em menos de 5 minutos os bombeiros já tinham chegado, o princípio de incêndio tinha sido controlado e 2 horas e meia depois o trabalho de restauração já tinha começado. Os funcionários, os especialistas do museu já estavam trabalhando para recuperar o que poderia ter sido danificado pela fuligem ou mesmo pela água dos sprinklers. Lá foram usados, o primeiro combate foi feito por esses chuveirinhos aí que jogam água em caso de incêndio, né? Esse foi o primeiro teste real do plano de emergência do Museu de História Natural e a avaliação foi de que o museu passou bem por esse teste. Agora tem museu médio para cima, grande ou importante, todos eles não têm só planos de incêndio, mas planos de emergência para qualquer tipo de desastre. Terremoto, inundação, furacão, ataque terrorista. E na própria página do Museu de História Natural está dizendo lá que um desastre no museu não necessariamente é uma dessas situações, não, pode ser só um cano estourando. Um cano estourando pode danificar uma coleção, uma obra inestimável, né? Os planos não incluem só a prevenção e a ação na hora do problema, mas também o que pode ser feito logo depois, nos momentos e dias seguintes, para salvar, para recuperar o que puder ser salvo. Pois é, gente, olha só a diferença. Poucas horas depois do incêndio em Nova York, já estava tudo resolvido, a restauração já estava sendo executada, praticamente não afetou nada mais além daquele local do incêndio, só controlaram rapidinho. E aqui, do nosso lado, o nosso museu jogado às traças, abandonado, e há muito, muito tempo abandonado. Vocês sabem qual foi o último presidente do Brasil que visitou o Museu Nacional lá do Rio de Janeiro? Foi o presidente JK, Juscelino Kubitschek, mais de 60 anos atrás, em 1958. Ou seja, de lá para cá, nenhum presidente do Brasil visitou o museu. Agora que o museu pegou fogo, o que acontece? Os políticos, não, vamos restaurar o museu, não, vamos reconstruir, vote em quem valoriza o museu. Agora, as múmias aqui, que agora os nossos políticos viraram múmias, as múmias agora vão querer dar valor ao museu. Isso aí é um bando de gente podre e aproveitadora. Presta atenção, o político que se aproveitar da tragédia do museu para pedir votos é um político que não presta, tá? Que ele está só se aproveitando. Presta atenção. Eu tenho acompanhado desde ontem, gente, essa tragédia do Museu Nacional e desde que anunciou o incêndio, eu já imaginei na minha cabeça, isso é descaso, isso não foi acidente. De novo, eu venho com aquele meu discurso que eu já fiz contra o Beach Park, contra outras coisas, não foi acidente, isso é descaso, irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Agora há pouco eu estava assistindo a Globo News também, várias pessoas falaram, repórteres, que há muitos e muitos anos, muita gente tem alertado que o museu está abandonado, jogado às traças. O sistema
sistema elétrico do museu estava abandonado, estava com muitas gambiarras, tinha fios desencapados, eles colocavam pano para poder cobrir. Olha só, isso aí é um curto-circuito, pega fogo e estoura rapidinho. Várias pessoas e especialistas saíram de lá e falando, isso aqui vai pegar fogo, isso aqui se pegar fogo não sobra nada. E o que foi feito desde então? Nada. O governador Sérgio Cabral roubando milhões e milhões. Dinheiro tem, gente, dinheiro no Brasil tem. Nosso Brasil é um país que tem dinheiro, tem condições. Olha o valor que os políticos rapidinho separaram para propaganda eleitoral, para o fundo eleitoral, quase 2 bilhões de reais para dar para os políticos se reelegerem. Olha que absurdo! Enquanto isso, Geraldo Alckmin roubando a merenda das crianças. Olha que absurdo! Perdemos o mais importante museu do Brasil por causa disso, porque o dinheiro do Brasil é desviado para coisas que não deveria. Então, nosso problema não é falta de dinheiro, o nosso problema é roubo, corrupção. Eu ouvi dizer que talvez foi um balão que caiu no museu e começou a pegar fogo, ou então foi o curto-circuito. Na verdade, não interessa como começou. É importante descobrir, claro, é importante descobrir como começou o incêndio, mas o mais importante, gente, é a gente ter consciência que o museu foi destruído por causa do descaso do governador Sérgio Cabral, governador Pezão, prefeito Eduardo Paes, governo Lula, governo Dilma, governo Michel Temer, governo Fernando Henrique Cardoso, tem que dar nome aos bois. Todos esses políticos e governantes, eles puderam resolver o problema do Museu Nacional e não resolveram, não fizeram nada. A verba vinha caindo cada vez mais, caindo. O museu estava fazendo vaquinha para pedir ajuda para fazer alguma coisa. Eu acabei de ver na Globo News falando, no México investiram em torno de 40 milhões de reais no último ano para um museu no México, um museu. Na Inglaterra também, milhões e milhões para um museu. Sabe por que eu falo que dinheiro tem? Porque olha só, olha quantos artistas e youtubers, quantos milhões foram destinados via Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, Ancine, para projetos de gente que já é rica, já é milionária, que eles poderiam ter conseguido de outra forma. Para eles, sim, o governo libera dinheiro, que é dinheiro de impostos, dinheiro público, e não coloca no museu, não coloca onde realmente deveria colocar, na cultura do país. Então, o dinheiro tem, só que o dinheiro é distribuído da maneira errada, da forma errada. Então, gente, fica aqui esse meu desabafo, essa minha indignação. O Brasil está jogado às traças, o Brasil está abandonado. Ontem foi o museu que morreu e foi destruído, mas todos os dias pessoas morrem, brasileiros morrem nas estradas porque as estradas não foram duplicadas, porque tem buraco, daí o cara vai desviar de um buraco e bate e morre a família. Isso é descaso, morre nos hospitais, morre para o crime, morre em todo lugar. Então, todos os dias morre museu, morre brasileiros, morre muita coisa da nossa história. Nós estamos com um país abandonado. Gente, vamos mudar, vamos pensar no voto. Não vamos votar no político tradicional que fica prometendo, eu prometo te dar leite de graça, eu prometo tirar o teu nome do SPC, eu prometo isso, eu prometo aquilo. Não, gente, vamos tomar cuidado com o nosso voto. Então é isso, gente. Essa tragédia de ontem do Museu Nacional, uma tragédia anunciada que poderia muito bem ter sido evitada. O incêndio talvez não podia ter sido evitado, mas poderia ter pegado fogo só naquela sala e não no museu inteiro, no prédio inteiro. Esse é o problema. Então, não foi acidente, foi descaso. Quantos outros museus vão ser destruídos? Quantas mais pessoas vão continuar morrendo por causa de descaso?